Saudações, pessoal. Estamos aqui para a gente dar continuidade ao nosso assunto de estatística. Passei uma videoaula na última aula do YouTube. E hoje eu vou fazer mais um resumo para depois deixar uma atividade para vocês resolverem em casa. Bem, dando continuidade, tabelas e gráficos. Para que serve a linguagem gráfica? Vamos lá. O uso de gráficos é importante para a compreensão e resolução de problemas. Vamos começar aqui com as tabelas de dados. A tabela de dados tem como base apresentar dados de uma determinada amostra numa tabela. Eu pego uma amostra e vou representar numa tabela. Por exemplo, a idade dos jogadores do time amador sub-18 do Tabajara. Nós temos aí, chamar alguns jogadores com 15 anos. Cada idade dessa aí representa um jogador. Temos aí no caso 4 jogadores com 15 anos, com 16 temos 6, com 17 nós temos 11, com 18 nós temos 9. Como é que eu posso representar esses dados numa tabela, pessoal? Vamos lá. Aqui nós temos a tabela resumida. O primeiro passo é eu saber do que é que eu estou tratando. Essa tabela ela representa o que? Ela representa a idade dos jogadores sub-18 do time do Tabajara, não é isso? Então eu tenho que descrever antes de eu fazer a tabela. A idade dos jogadores do time sub-18 do Tabajara está aí. Essa descrição ela tem que ser feita de início. Na hora de colocar os dados na tabela, primeiro passo é fazer essa inscrição aí. Eu vou fazer uma tabela de quê? Aí eu tenho que dizer do que é. No caso, essa tabela é da idade dos jogadores do time sub-18 do Tabajara. Aí eu faço a tabelinha, de um lado a idade e do outro a quantidade de jogadores. Já que eu estou tratando a idade, a primeira coluna trata justamente do assunto que eu estou trabalhando, idade dos jogadores. Aí na segunda eu coloco a quantidade. Vamos lá. Qual é a idade dos jogadores aí? Começa com quantos anos? Com 15, depois 16, 17... 18, né? São essas as 4 idades. Agora vamos ver a quantidade. Com 15 jogadores, com 15 anos, quantos jogadores nós temos? São 4, né? Com 16, vai contar lá com paciência, são 6. Com 17 nós temos 11 e com 18 nós temos 9. Bem, pessoal, aqui está a quantidade. E o total, eu tenho que ter esse total. Essa parte de baixo ela é um acréscimo da tabela. O total não faz parte da tabela, mas é necessário você quantizar para ficar mais fácil do seu entendimento. Então você coloca o total e a quantidade total, né, da soma. Então essa parte aqui embaixo, esse total e essa quantidade, ela é um anexo da tabela, mas é necessário que seja feito. Você pode fazer até junto. Então vamos lá, então nós temos aí a idade e a quantidade, né? Agora vamos fazer essa representação gráfica. Aí nós temos a idade dos jogadores do time sub-18 Tabajara, aquela tabelinha que nós fizemos. Após a construção da tabela com todos os dados, faremos sua representação no gráfico de dados. Agora vamos aprender a fazer um gráfico que represente essa tabelinha aqui, ó. Temos aí, ó, a representação da tabela. Agora vamos aprender a construir o gráfico. Vamos fazer aquele gráfico, pessoal, com abscissas e ordenadas nesse formato aqui, tá vendo? Formo uma reta paralela, uma reta horizontal e uma reta vertical, cortado numa das extremidades, nesse formatozinho aí. Vamos lá, o que é que aparece primeiro aqui nessa tabela? Primeiro aparece aqui, ó, a idade, né? E depois a quantidade. Se aparece primeiro a idade, aqui, ó, na horizontal você coloca a idade e na vertical você coloca a quantidade desse formato. Aí, tá vendo a idade e a quantidade? Dizendo que aqui nessa linha horizontal aqui, nós vamos colocar a idade dos jogadores e aqui a quantidade de jogadores por cada idade. Quais são as idades que nós temos aqui, ó? 15, 16, 17 e 18. Pois aqui nós vamos dividir esses espaços aqui entre 15, 16, 17 e 18 no seguinte formato: 15, 16, 17 e 18. Pronto, temos aqui. Agora do outro lado, nós vamos nessa coluna aqui, nós vamos representar a quantidade. Lembra que primeiro sempre a linha, depois a quantidade.
A quantidade aqui, ó, eu posso desconsiderar o 30, né? Porque o 30 é o total. Vamos considerar só essas partes aqui. Quem é a maior parte? Não é o 11? Eu posso começar do 11 em cima. Como o 11 é um número ímpar, vamos botar o número superior a ele, o número 12. Pronto, coloquei o 12 aí, ó. Agora eu vou dividir essas partes de baixo de forma igualitária. Vamos lá. Vamos colocar na metade o 6 para ficar fácil. Na metade o 6. Vamos dividir as duas partes também. Posso botar aqui a metade entre 6 e 12. Quem é que fica na metade? É o 9, não é? E aqui também, entre o 0 e o 6, quem fica na metade é o 3. Se eu for dividir isso aqui no meio, daria 1,5, né? Então sai melhor eu colocar 1 e o 2, dividir em duas partes, ó, 1 e o 2. Em cima eu boto o 4 e o 5, mais em cima o 7 e o 8, e entre o 9 e o 10, entre o 9 e o 12, o 10 e o 11. Tá aí a divisão agora, simples, né? Tá feito o gráfico. Agora o que é que eu quero representar? Com 15 anos aqui, quantos atletas eu tenho com 15 anos? 4 atletas, né? Pois eu vou ter que desenhar um gráfico aqui subindo da altura do 15 até o 4, no seguinte formato. Aí, ó. Com 15 anos eu subi até o 4, né? Com 16 são quantos alunos? 6. Então pega aqui de baixo do 16 e sobe até a altura do 6. Tá aí representado. Com 17, quantos alunos nós temos? 11. Então vai até o 11. Subir, tá aí a representação. E com 18 eu tenho 9 alunos. Então aqui eu vou ter que subir até essa altura do 9, né? Vamos lá. Simples. Tá aí a representação gráfica. Antes a tabela e depois a representação gráfica. É simples. Eu vou deixar só uma atividadezinha resumida em relação a isso para ver se vocês conseguem fazer. Vamos passo a passo com esse conteúdo para que a aprendizagem possa ser a melhor possível. É isso, abraço, até a próxima.